Senhora Presidente, permissão para pronunciar sentado? Permissão concedida. Boa noite a todos, caros colegas, vereadores, público presente aqui na Câmara, pessoal de casa que nos assiste. Eu não poderia, deixar de comentar, depois desse pronunciamento do nosso colega Isaías Souza, nosso colega vereador, hoje licenciado para estar à frente da pasta da Secretaria de Saúde e Humanização. Primeiro, agradecer pelo companheiro que era, que continua sendo conosco, pelos ensinamentos, pelos trabalhos que desenvolvemos juntos, pelo caráter e pela dedicação. E desejar, Isaías, boa sorte para você nessa nova empreitada. Eu, para mim, não tenho dúvida que é a pasta mais difícil de ser conduzida dentro de um município, devido à alta demanda, devido às mudanças repentinas. Uma hora você planeja uma coisa, daqui a pouco aparece um fato novo, e o bom gestor ele tem que estar preparado e pronto para atender cada diversidade. Eu acredito que você tem esse potencial. Você é um cara inteligente, centrado, e tendo Deus no coração, humildade, acredito que você tira isso de letra. Pode contar comigo. Também somo muito aí na área da saúde. Eu tenho alguns parceiros aí no qual a gente consegue algumas cirurgias. Tenho conseguido bastante cirurgia dentro do município. Tenho conseguido também diversos recursos para a área da saúde, e diversas outras áreas também. E continuo firme aqui, Isaías, para te ajudar aí no que for preciso, no que tiver no meu alcance. Acredito que cada um aqui também está somando junto com você. Boa sorte e que Deus abençoe você aí. Indicação número 031 de 2026. Indica ao prefeito que adote medidas urgentes para o controle e manejo de cães em situação de rua. Senhora Presidente, indica à mesa diretora, na forma regimental, que seja oficiado o excelentíssimo senhor prefeito de Cabeceira Grande, sugerindo-lhe providências por meio da secretaria competente, adote medidas urgentes para o controle e manejo de cães em situação de rua no município de Cabeceira Grande. Cabeceira Grande, 10 de abril de 2026, vereador Carlito. Justificativa. A presente indicação tem por objetivo atender uma demanda recorrente da população, tendo em vista o aumento significativo de cães soltos nas vias públicas, ocasionando riscos à saúde pública, acidentes e insegurança para os moradores. Importante destacar que, conforme a legislação vigente, é dever do município implementar políticas públicas de controle populacional de animais de rua, incluindo ações de recolhimento, vacinação, castração e adoção. A Constituição Federal atribui ao município a responsabilidade pela saúde pública e meio ambiente, incluindo o manejo desses animais. A legislação estadual de Minas Gerais determina que o controle deve ser feito de forma ética, com proteção, identificação e conscientização da população, sendo vedada o extermínio. Programas nacionais recentes reforçam a necessidade de castração, microchipagem e redução de animais nas ruas de forma humanitária. Diante disso, não se trata apenas de retirar os animais das ruas, mas sim de implementar políticas públicas eficazes e permanentes. Sugestões de medidas: implantação de programa de castração gratuita, controle populacional, criação de parcerias com clínicas veterinárias e ONGs, realização de campanhas de adoção responsável, implantação de cadastro e identificação, microchipagem, recolhimento adequado dos animais em situação de risco, campanhas educativas contra abandono.
Tais medidas visam garantir bem-estar animal, segurança da população e saúde pública, promovendo uma convivência mais harmoniosa entre a comunidade e os animais. Bem, pessoal, eu acho que esse é um assunto que foi bastante discutido, né, às vezes até aqui na Câmara mesmo, e a gente vê muito nas ruas, no dia a dia, né, pessoal reclamando de tanto animal solto nas ruas, né, correndo atrás das pessoas pelas ruas, derrubando de bicicleta, de motocicletas, e tem causado um certo pânico aí nas mães, levando as crianças para a escola. Então eu sei que é uma tarefa difícil, né, porque o nosso município ainda não tem estrutura adequada, mas acredito que é um tema, é um problema do município que precisa, mais do que nunca, o prefeito, né, junto com a secretaria responsável, aí, buscar mecanismos, meios para estar solucionando esse problema o quanto antes. Né, já teve alguns acidentes graves no nosso município e isso não pode vir repetindo. Né? Então fica aqui meu apelo aos nobres vereadores que votem favorável a esse projeto e que o prefeito consiga uma solução aí saudável para estar solucionando esse problema. Indicação número 032 de 2026. Indica ao prefeito a recuperação de passagem com adequação da vazão de água em acesso à propriedade rural Fazenda Bolívia São José. Senhora Presidente, indica à mesa diretora, na forma regimental, que seja oficiado o excelentíssimo senhor prefeito de Cabeceira Grande para que determine ao setor competente a reconstrução da passagem de acesso à fazenda da senhora Maria Nilma Lopes da Luz Oliveira, Cabeceira Grande, Minas Gerais, 10 de abril de 2026, vereador Carlito. Justificativa. Justifica-se a presente indicação, tendo em vista que no local foi realizado um aterro sobre manilha, contudo, a obra necessita ser refeita com a ampliação da capacidade de vazão de água, bem como a correção do aterro, a fim de evitar alagamentos, danos à estrutura da passagem e dificuldade de acesso, especialmente em períodos chuvosos. Ressalta-se ainda que os moradores da região são pequenos produtores rurais que dependem de acesso adequado para o escoamento de seus produtos, sendo a melhoria da passagem fundamental para apoiar o desenvolvimento da infraestrutura rural, especialmente no que se refere às estradas vicinais, garantindo melhores condições de tráfego, fortalecimento da produção agrícola e acesso às unidades de comercialização de produtos agrícolas. Bem, pessoal, foi pedida a ajuda desses moradores ali, né, dessa referida fazenda, porque tentaram se fazer uma passagem ali, e isso na gestão passada ainda foi feito às pressas, não ficou legal, veio a chuva, danificou, e entrou nova gestão, né, eu já como vereador fui novamente solicitado para que intervisse, né, naquele serviço ali. Então, eu fiz alguns pedidos, pessoalmente. No mês de dezembro, eu fiz um ofício, direcionei direto à prefeitura, porque a Câmara estava de recesso, e devido à necessidade, para antecipar, eu fiz esse pedido. Foi protocolado e não vi o serviço sair, cobrei. Daí um dia eu conversei juntamente com o secretário de infraestrutura, já na ocasião o senhor James Machado, juntamente com o Adalto, que é o diretor lá das obras. Aí pedi para ele que ele fosse lá, né, ele estava muito sobrecarregado de serviço na época. Falei, vai lá no local, faz um estudo lá, conversa com o proprietário da fazenda e vê o que é que vocês entendem lá. Acho que ele está precisando pelo menos de uma resposta, né, já que não está dando para fazer a manutenção, mas pelo visto não foi. Depois passou uns dias, o proprietário quebrou o carro lá, atolou o carro algumas vezes, e ele me mandou um áudio, né, reclamando que precisava dessa estrada lá. E eu repliquei esse áudio, e parece que o senhor Adalto não gostou na época,
Me mandou as mensagens lá meio nervoso, eu tranquilo, respondendo. Ah, mas eu não sabia desse pedido, ele nunca conversou comigo. Falei, mas eu já pedi pessoalmente, várias vezes. Não, mas ele nunca falou nada comigo. Falei, só, Adalto, eu protocolei um ofício no mês de dezembro, isso já era, se não me engano, em março. Então, ele falou, eu não sabia desse ofício, então fica aqui. Meu pedido aqui, para quando chegar um ofício, né, fosse direcionado para alguém, que esse ofício vai até esse alguém. Porque pode gerar um transtorno todo, né, achar que é um excesso de cobrança, sendo que não deveria chegar nesse ponto. Ou, né, não sei por que não foi repassado até a pessoa responsável pelo trabalho, ou se realmente, né, não quis repassar. Mas vou esquecer isso aqui, vou pedir novamente. A professora Soene, a vereadora, já esteve lá no local também, fez um vídeo pedindo lá, e eu só reforço aqui, né, que primeiro os vereadores aprovem essa indicação e que o prefeito, né, converse com o secretário lá e peçam, né, os responsáveis para dar uma melhorada lá, uma arrumada na passagem desses moradores lá, porque eles precisam muito. Muito obrigado. Moção de repúdio número 001 de 2026. A Câmara Municipal de Cabeceira Grande manifesta veemente repúdio à conduta atribuída a servidor público municipal da área da saúde, identificado como Júlio Antônio dos Reis, conforme relatos representados por munícipe, nos quais se aponta suposta retaliação no acesso a serviços públicos de saúde em razão de manifestação de opinião em rede social. Segundo os fatos narrados, a cidadã, após interagir com comentário crítico à saúde pública municipal, teria sido constrangida e posteriormente privada do transporte necessário para retorno de consulta pós-cirúrgica, previamente agendada, sendo-lhe sugerido, inclusive, que buscasse apoio político para obtenção do serviço. Tal conduta, se confirmada, revela prática absolutamente incompatível com o regime jurídico-administrativo, configurando, em tese, violação ao princípio da impessoalidade ao condicionar o serviço público à afinidade política, afronta a moralidade administrativa pelo uso indevido da função pública, desrespeito ao direito fundamental à saúde, garantido constitucionalmente de forma universal e igualitária, possível abuso de autoridade e desvio de finalidade. O serviço público de saúde não constitui favor pessoal, tampouco instrumento de coerção ou retaliação política. Trata-se de direito do cidadão e dever do Estado, devendo ser prestado de forma contínua, imparcial e digna. Diante disso, essa Casa Legislativa repudia de forma firme e inequívoca qualquer prática de perseguição, intimidação ou discriminação de usuários do serviço público. Reafirma o compromisso com a defesa dos direitos fundamentais da população, especialmente o acesso universal à saúde, e requer a imediata apuração dos fatos por parte do Poder Executivo, com a adoção das medidas administrativas cabíveis. Cabeceira Grande, 13 de abril de 2026, vereador Carlito. Bem, pessoal, não vi outra saída, né, a não ser apresentar uma nota de moção de repúdio pública contra esse servidor da área da saúde, uma vez que, desde o início desse mandato, tenho percebido algum tratamento contra alguns pacientes na área da saúde, né, de forma inadequada, desrespeitosa, algumas respostas fora de contexto. Tenho print de conversas, de mal respostas, né, pessoas que estão doentes, precisando de um tratamento fora do município, por exemplo, precisando de um apoio na área da saúde,
e muitas vezes por algum servidor seriam negados ou maltratados, né? E nesse caso específico, uma senhora, né, que até que vinha sendo bem atendida pelo município, teve a infelicidade, né, de fazer um breve comentário em cima de um pronunciamento da nossa vereadora, presidente dessa casa, a vereadora Ana Cláudia Abreu, e por essa razão, essa pessoa, né, ela foi reprimida, né, ela ouviu palavras fortes ali sem necessidade, né. Esse servidor, ele achava que por ter prestado serviço para essa paciente, ela deveria, né, concordar com tudo que estivesse acontecendo no município, e nem por isso, né, ela aceitou essa opinião dele. Ela revidou, falando que ela é pagadora de impostos, né, que ela tem direito ao serviço público, que ela tem direito de manifestar na fala de qualquer vereador, de qualquer pessoa que seja, e que ela até teve anteriormente motivos para estar fazendo, né, comentários negativos contra esse trabalho prestado, e que ela se privou, não quis expor em rede social. E apenas um breve comentário em cima do pronunciamento de uma vereadora, ela teve, né, que passar por esse constrangimento, por essa decepção. Então, como eu venho cobrado desde o início da gestão, servidores, atendem bem os nossos pacientes, os nossos conterrâneos, eles não merecem ser maltratados. Os servidores têm a obrigação de servir e servir bem, e se puxar, né, nas reuniões passadas, tem como observar que eu chamei várias vezes a atenção do prefeito. O prefeito conversa com seus secretários, conversa com os servidores, porque está acontecendo isso, acontecendo aquilo. Já fiz por escrito, levei para o prefeito, está acontecendo isso, não quero expor o servidor aqui, mas o senhor tem a condição de estar corrigindo essas falhas que estão acontecendo aí, sem que isso respingue no senhor, e que todos possam beneficiar de um atendimento digno, né, diante de uma pasta tão importante que é a Secretaria de Saúde e Humanização. Sempre frisei essa palavra aí, que ela precisa ser levada a sério. Não tenho nada a reclamar da secretária Nayara, né, ela acabou de deixar a pasta aí, mas as pequenas falhas que elas tinham são coisas, né, que daria para resolver conversando, não é grandes coisas, mas certos servidores acham, né, que a prefeitura, que aquele cargo é como se fosse uma empresa privada que pode selecionar, que pode coibir, né, que pode maltratar as pessoas. Claro que não é toda empresa privada que faz dessa forma, mas eles se sentem dono da prefeitura, dono da situação, e não é por aí. E eu, como vereador, eu sempre falei aqui que vou continuar cobrando os direitos, um bom atendimento para todos, independente de qual área que for. Então, acho que esse é um bom momento para a gente mostrar que estamos ao lado do povo, sendo que veio essa denúncia até a mim, deve ter passado para mais algum vereador, mostrar que todo lado do povo fazendo valer, né, o direito de cada um. Então, acho que a gente votando favorável aqui a essa nota de repúdio, não é uma forma de punir, mas uma forma de valorizar, de ouvir as denúncias e dar uma resposta à sociedade. Peço votação favorável de todos os nobres vereadores. Eu respeito o posicionamento de cada um, mas eu tenho os áudios, né, a pessoa que denunciou me passou todos os áudios, eu não tenho permissão para colocar no ar, né, e assim, não estou fazendo nada de um ato maldoso, não queria estar eu aqui lendo uma nota de repúdio dessa, não queria estar expondo ninguém, como eu sempre falei em todas as
as sessões. Falei, gente, quero evitar dar nome, quero evitar citar nomes de pessoas aqui, mas está acontecendo isso, está acontecendo aquilo. Prefeito, conversa com os servidores, não deixa tratar dessa forma o nosso povo. E, infelizmente, continua acontecendo. Se nós não colocarmos um ponto final aqui, a gente mostrar que realmente nós temos que dar ouvido às reclamações, quantas passaram e a gente não trouxe a público, né? Quantas denúncias relevantes que nós tentamos resolver na conversa. E eu acho que chega uma hora que a gente tem que realmente colocar no papel e deixar de ficar só falando aqui em tribuna. Então, esse é meu posicionamento. Vou continuar ouvindo as pessoas, nenhuma denúncia é em vão, né? Tentei resolver tantas, né, de uma forma mais tranquila, mas infelizmente aconteceu, né? Quem participou das reuniões, presente ou online, viu, acompanhou as minhas cobranças a respeito disso, para não chegar nesse ponto aqui. Senhora presidente, permissão para pronunciar sentado. Permissão concedida. Eu também quero reforçar aqui o pedido das manutenções das estradas rurais, né? Sabemos todos que no ano passado não conseguiram atender toda a demanda, ficaram muitos proprietários sem o devido trabalho, sem a devida manutenção. Não cobramos tantos, porque a gente via a dificuldade de estar equipando a frota e outras dificuldades. Mas esse ano eu quero pedir ao prefeito, né, e os secretários aí de infraestrutura, o secretário de agricultura, que tem a obrigação de ajudar os proprietários rurais, que intensifiquem juntos aí, para que consigam, né, atender à altura esses fazendeiros, né, que tem muitos que não conseguem chegar às suas casas devido o quanto está ruim as estradas. O tempo de estiagem ele é curto e acontecem os problemas de quebrar a máquina e tal, mas eles precisam estudar aí um meio aí para que não falte máquina e que atenda esse povo, porque se não conseguir atender, pode ser que esse povo eles vão começar a cobrar de fato, né? E a gente sabe que tem gente aí na gestão que não gosta de ser cobrado, né? E a gente vai unir com esses fazendeiros agora, vamos cobrar junto, tá? Não fiquem bravos com os vereadores, que nós vamos continuar trabalhando. A gente vai cobrar, a gente tem ajudado aí da forma, né, possível, mas nós somos a voz do povo e essa voz ela vai fazer valer. Quero cobrar também a questão dos quebra-mola, está ficando antigo, tem ruas que oferecem grande risco, né? Claro que todas as indicações que elas são necessárias, porém umas elas são primordiais. Daqui para ali pode acontecer um acidente aí e não vai ficar legal. Também a caixa d'água lá do Vão do Moreira, do pessoal lá, acho que a prefeitura está querendo ajudar, retificar aquela caixa que está lá, porque ela ainda tem uma estrutura que às vezes compensa mais do que colocar outra caixa no local. Só que tem alguns moradores ali que a água não está indo na casa deles. Como que esse povo está passando? Como que eles estão sobrevivendo sem água ali? Então, penso que se vai ajudar, leva esse serralheiro lá, faça lá o orçamento, dá o material e entrega essa caixa d'água com dignidade para o povo. Eles precisam de água e viver sem água é muito complicado. Então fica meu apelo aqui.